Graça e paz que vem do Senhor Jesus. Dando continuidade ao nosso estudo sobre identidade. Esse é o nosso terceiro vídeo. E antes de começar, deixa eu pedir a você que está gostando do nosso estudo, não deixe de se inscrever no canal, curtir, comentar, para que outras pessoas também possam ter acesso a esse estudo, e não deixe de compartilhar, para que esse estudo possa chegar à vida de outras pessoas que podem ter da parte de Deus uma correção em sua vida, para a sua própria felicidade. Esse é o objetivo desse estudo: fazer com que as pessoas reflitam acerca da sua vida e se elas estão vivendo como Deus gostaria que elas vivessem ou não, e assim ser feliz. Bem, hoje no nosso terceiro vídeo, vamos analisar acerca daquela pergunta existencial: onde estamos? E em que isso implica na nossa vida, essa análise? Bem, para rever um pouco o que nós já vimos, porque esse estudo é uma continuidade, nós já vimos a ordem de Deus para que o primeiro casal se multiplicasse e enchesse a terra. Nós vimos isso nos estudos anteriores, lendo e analisando Gênesis 1, 28. Vimos também que todos que nascem são criaturas e não filhos de Deus. Mas, ou seja, nem todas as pessoas são filhos de Deus. Nós vimos isso no estudo anterior. São criaturas, todos são criaturas. E a vontade de Deus é que todos se tornem seus filhos. Mas então aí entra uma análise importante. Muitas pessoas vivem hoje não como filhos, mas vivem como criaturas. O que significa isso? Deus deu a vida porque não existe vida sem Deus. Então todos que vieram a esse mundo, eles vieram porque Deus permitiu que neles houvesse vida. Mas para ser filho de Deus, precisa depositar a sua fé e confiança no Senhor Jesus. Agora, um ponto importante que nós temos que analisar aqui: como que Deus trata as criaturas? Deus ama as criaturas ou ama somente os filhos? Vamos ler, para nós iniciarmos, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Olha o que nós encontramos. Antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. Aqui Deus está mostrando para o profeta, que é aquilo que ele mostra para cada um de nós, o seu perfeito amor para com todas as pessoas, para com todas as criaturas. Então, se você não creu ainda no Senhor Jesus, se você ainda não depositou nele a sua fé, você não é filho de Deus, mas Deus te ama. E ele deseja salvar você. Ele deseja te ter como filho. Ele deseja a sua felicidade. Até mesmo antes que você viesse a esse mundo. Deus ama. Deus é amor. E ele ama todas as suas criaturas, sem exceção. O que nós encontramos na leitura de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9? O que nós encontramos lá? 2 Pedro 3:9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Às vezes você está aqui, nesse mundo, no planeta Terra, o único planeta da galáxia que nós temos conhecimento e prova científica de que existia vida. Estão procurando vida fora do planeta Terra, mas não foi encontrado até hoje. Na minha opinião, não será encontrado. E você está aqui, neste planeta que Deus escolheu para que nele habitasse vida, para que nele existisse vida. E você está aqui. E você não crê no Senhor Jesus. E você não entrega a sua vida ao Senhor. Mas o Senhor te ama. E Ele não quer te condenar. Ele não quer que você se perca. Ele quer que você chegue ao arrependimento. Para que você tenha uma vida feliz. Para que você o conheça. Para que você desfrute da comunhão com Ele. Para que um dia você vá morar com Ele. Então o Senhor ama todos. Ama seus filhos. Mas ama as criaturas que Ele criou também. O que inclui todas as pessoas. O Senhor é longânimo e ama todas as pessoas.
Nós vimos também que todos se tornam filhos de Deus por meio da fé no Senhor Jesus. E esse é o ponto. Esse é o ponto do nosso estudo aqui hoje. Eu preciso explicar, porque às vezes você está começando nesse vídeo, você não assistiu ainda o vídeo 1 e o vídeo 2, eu até te convido a assistir. Mas esse estudo, ele é voltado para quem? Primeiro, para quem crê na palavra de Deus. Ou mesmo para quem não crê na palavra de Deus, que é a Bíblia, pelo menos abrir a mente para poder confrontar tudo que eu estou falando aqui. Mesmo que seja uma pessoa cética em relação à fé, mas pelo menos dê espaço para que possa então confrontar as informações. Então eu parto sempre do pressuposto que você ou acredita na palavra de Deus, ou você está pelo menos disposto a confrontar a sua crença com a palavra de Deus. E aí nós chegamos nesse estudo, né? Onde nós estamos. E aí então nós analisamos que nós já cremos em Cristo, nos tornamos filho dele. E se você ainda não chegou nesse ponto, se você ainda não deu esse passo de fé, então você tem analisado que Deus te ama e que Deus, ele deseja para você uma nova vida. Bem, por que eu disse que esse é o ponto da fé no Senhor Jesus? A nossa vida aqui só faz sentido se Ele, o Senhor Jesus, for a nossa vida. Pois somente Ele é eterno. E somente Ele sabe de onde veio. E somente Ele sabe para onde vai. Eu estou colocando as próprias palavras dele. Nós vamos ler em João, capítulo 8, versículo 14, para você poder compreender isso. João 8, 14, nós lemos assim. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Nós, muitas vezes, nos pegamos, muitas pessoas se pegam, com essas dúvidas: quem eu sou, de onde vim, para onde vou. Dúvidas existenciais próprias de pessoas finitas, de pessoas que, sem Deus, elas não conseguem enxergar o futuro e não têm qualquer perspectiva de vida. O Senhor Jesus, ele veio ao mundo, ele se tornou humano como eu e você. Mas havia nele uma diferença muito grande. Primeiro, que ele nunca deixou a sua deidade. Segundo, que por justamente ser Deus encarnado em uma forma humana, e mesmo sendo humano, ele sempre soube exatamente quem era, de onde veio, para onde ia, qual era a sua missão. A nossa vida só tem sentido quando ele for a nossa vida, quando nós depositarmos a nossa confiança nele. Porque aí então todo o poder da sua existência é depositado em nós. E então a nossa vida começa a ter um sentido pleno, que é o sentido dele, da vida dele. Porque fora de Jesus, nós estamos largados à nossa própria sorte. E a nossa vida não faz sentido algum sem Jesus morar em nós. Se nós não temos, por meio da fé, Cristo como a nossa vida, então talvez nós estejamos até perdidos no planeta Terra, perdidos no espaço. E a nossa identidade se torna uma identidade confusa, porque então começamos a não conseguir ligar os pontos adequados acerca do tripé da nossa existência, que eu vou falar daqui a pouco, o tripé da nossa identidade, que eu vou citar ainda nesse vídeo. Esse sempre foi o propósito de Deus para a humanidade. Vivermos aqui por um tempo, porém não sozinhos, desassistidos da graça divina, mas em plena comunhão com Deus. O pecado quebrou essa comunhão e fez a humanidade deixar de desejar a presença de Deus. A única chance que nós temos de vivermos e termos uma identidade forte, firme, cônscios de quem somos, onde estamos, por que estamos, para onde vamos, a única chance é nós termos Cristo como a nossa vida e a palavra de Deus ser verdade para nós. Porém, qual é a realidade comum
a humanidade. Olha os Salmos 14, o que nos registra. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos do homem, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tornar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Quando nós negligenciamos o plano e a vontade de Deus, para que a nossa vida não fosse uma vida autônoma, mas fosse uma vida ligada nele, como o tronco é ligado à árvore, como toda a árvore está ligada à raiz, que está ligada ao solo, assim era a vontade de Deus, que a nossa vida também fosse plantada nele, que Cristo fosse a fonte da nossa vida e que nós pudéssemos nos alimentar do Senhor Jesus. Mas nós decidimos fazer o contrário, e então nós caímos na condição do Salmo 14. Nós nos afastamos de Deus, nós deixamos de buscar a Deus e nós deixamos então de viver a vida que Deus queria que nós vivêssemos. Mas a nossa sede existencial continua dentro de nós e todos queremos ser felizes e todos queremos ser prósperos e todos queremos ter uma vida boa. Mas como que nós vamos viver exatamente a verdadeira felicidade, a fonte da felicidade que o Senhor Jesus ensinou à mulher de Samaria, que é como se fossem rios de vida que brotassem de dentro dela para a eternidade? Como que nós vamos ter essa alegria plena, que é uma alegria que não depende de condições, que não depende de circunstâncias, mas você tem, independente do que você passa, independente do vale que você está, da luta que você vive, da sua condição financeira, de saúde e tudo mais, você tem essa felicidade. Porque a sua felicidade não depende de coisas. Você tem felicidade e pronto. Existem pessoas que a felicidade depende de algo. Por quê? Porque elas não têm a fonte da felicidade dentro de si. E essa é a razão. A razão é: o Senhor planejou um tipo de vida para nós, mas nós nos afastamos disso. Todo aquele que é pai, que é mãe, sabe que planos fizeram para os filhos, e às vezes os filhos não andam no conselho que o pai e a mãe deu. E aí tem tantos problemas na vida, e não há pai ou mãe que fique feliz quando vê o seu filho batendo cabeça, como nós dizemos popularmente. Quando nós vemos os filhos cometerem tantas coisas que não precisavam passar por aquilo, mas passam porque não deram ouvidos aos conselhos que receberam. E assim é Deus conosco. Ele ele projetou um estilo de vida para nós, mas a grande parte da humanidade preferiu andar sem ele, ao ponto que daí ele passa a olhar do céu e procurar quem o serve, porque ele quer dar alegria, ele quer dar paz, dar felicidade, ele quer dar nova vida. Deus procura pessoas para serem salvas, para terem uma nova vida, porque Deus é amor, como eu mostrei logo no início desse estudo. O próprio Salmos 14, ele termina com a solução de Deus para esse problema. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, e ela veio, ela é o Senhor Jesus, que é quem eu estou apresentando para você nesse estudo. O Senhor Jesus veio dos céus à terra para resgatar do pecado todo aquele que entende que deixou a Deus, que passou a viver sem Deus, mas que agora aceita voltar por meio do sacrifício que o Senhor Jesus fez e que agora o chama para o arrependimento, para uma nova vida, mostrando a ele que ele está em pecado por abandonar a Deus.
O que é pecado? Pecado é abandonar a Deus. Pecado é deixar a vida de Deus, é abandonar o projeto de Deus. E aí esse pecado ele vai se evidenciar de tantas formas, que são aquilo que nós dizemos, mentira, bebida e tanta coisa. Tudo isso é fruto de abandonar a Deus. E aí então viver do nosso próprio jeito, fazer tudo aquilo que nós quisermos fazer. Viver uma vida autônoma, sem dar satisfação a Deus. Isso é pecado. Estamos aqui, estamos no planeta Terra, desde o dia em que nascemos. Porém, agora podemos comemorar o dia do nosso novo nascimento, que se iniciou aqui ao depositarmos no Senhor Jesus a nossa fé. E se prolongará pela eternidade com Deus. Oh, se isso não é realidade na sua vida, eu te convido você a meditar nisso que eu estou te dizendo agora. Em João 3:3 nós lemos: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Deus criou todas as pessoas, todos são criaturas de Deus, mas agora Deus quer que todos saiam da condição de criatura para a condição de filho. E isso é o novo nascimento. Isso é depositar a fé no Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu pequei, eu abandonei, mas em nome do Senhor Jesus eu peço perdão e eu quero entrar para a família de Deus. Isso é um novo nascimento, isso é crer em Jesus. E ninguém irá morar com Deus se não nascer de novo. Aqui, onde está, onde estamos. Ir para o céu, morar com Deus, não é algo que será definido depois dessa vida. É algo que é definido nessa vida. E acontece no momento em que você ouve o Evangelho. E depende da resposta que você dá. Então a vontade do Senhor Jesus é que você nasça de novo. E aí comece a aprender dele. E passe a sua vida aprendendo dele. Até para desconstruir tudo, todo esse erro que uma vida sem Deus traz. E começar a construir uma vida sob o alicerce que é o Senhor Jesus, edificado nele, arraigado nele, e então construir como se fosse um edifício, uma vida pautado na palavra de Deus, pautado no Senhor Jesus Cristo. Nossa presença nesse mundo não é algo apenas geográfico, não é algo assim, onde você está? Eu estou aqui, na altitude tal, longitude tal. A nossa presença aqui não é algo apenas geográfico. Não estamos aqui apenas em um ponto entre altitude e longitude no mapa geográfico. Estamos em um mundo que Deus criou e nos permitiu nascer debaixo do seu amor e cuidado. Nós estamos aqui e Deus permitiu que nós tivéssemos vida, senão nós não estaríamos vivos. E agora, depois de permitir que nós tivéssemos vida, Ele nos convida a meditar no seu amor e a meditar na sua salvação. Nós já vimos que Deus ama a todos incondicionalmente, mas espera uma resposta de fé no Senhor Jesus, para que nasça de novo, tenha vida, seja filho dele, para um dia morar com ele nos céus. É por isso que nós estamos aqui, porque Deus nos chama para sermos seus filhos. Como muitos vivem aqui, como muitas famílias estão vivendo aqui, o amor e cuidado de Deus está sendo algo visível na vida de todas as pessoas? Por quê? Você vai se lembrar lá no vídeo 2, eu comecei esse assunto no vídeo 1, levei para o vídeo 2, a razão por que muitas famílias elas revelam uma identidade para os seus filhos, onde os seus filhos olham para o pai e esse não se parece com Deus. Então essa pergunta ela tem a ver com aquele estudo. Então eu não vou falar de novo tudo que eu falei lá. Você pode assistir o estudo 1 e 2, está disponível aí no meu canal do YouTube. Mas o que eu quero trazer aqui é o porquê que este amor de Deus ele não é vivido na vida de tantas pessoas. Porque muitos não creem. Ou não sabem, ou sabem, mas não creem. Você deve conhecer a reflexão do cabeleireiro. Um homem foi no salão de cabeleireiro
E este homem foi e falou para o cabeleireiro de Deus, e o cabeleireiro falou: Deus não existe. Não existe Deus. Isso é mentira. E aquele homem tentou falar para o cabeleireiro, e o cabeleireiro dizia: eu não quero mais ouvir sobre isso, porque é mentira, Deus não existe. E aquele homem saiu triste, e quando ele foi andando na rua, ele encontrou um homem todo cabeludo, barba por fazer. E aí ele voltou então no salão e disse: cabeleireiro não existe. Como assim cabeleireiro não existe? Eu não estou aqui? Não, cabeleireiro não existe, vem cá. Levou o homem lá e mostrou: tá lá, ó. Aquele homem lá fora, ele tem o cabelo dele não tá feito, a barba não tá feita, então cabeleireiro não existe. Claro, cabeleireiro existe, rapaz. Você não veio aqui, você não fez o cabelo comigo, eu não estou aqui, você não está vendo, você não pode me tocar. Se aquele homem não cortou o cabelo, não fez a barba, é porque ele não me procurou. Se ele tivesse me procurado, então ele não estaria assim. Aí então aquele homem, chegando no ponto que queria, disse: Deus existe. Se ele não existe para você, porque você não o procura, porque você não o quer. Mas se você o procurasse e o quisesse, você estaria agora sentindo o seu amor e o seu cuidado. Mas porque você não faz isso, você é como aquele homem que pode ter um cabeleireiro, mas não tem porque não procura. Você pode ter Deus, mas não tem porque você não o procura. Você prefere viver sem Ele. Essa tem sido a realidade de muitas pessoas aqui nesse mundo. E aí o problema é que transferem isso para os seus filhos. E seus filhos vivem assim. E aí é uma geração que não conhece o amor e o cuidado de Deus. E aí vem uma próxima geração que não conhece o amor e o cuidado de Deus também. E nós caminhamos em um mundo cada vez mais sem Deus. Você não veio a esse mundo para viver em trevas. E você sabe o que significa viver em trevas? Viver por conta própria, sem Deus, sem o amor e cuidado de Deus. Por que eu estou dizendo viver em trevas? Porque Deus é luz e onde Deus está, habita a luz. Trevas é nada mais é do que a ausência de luz. Quando a luz se revela, as trevas se dissipam. Então, ou nós vivemos na luz ou nós vivemos nas trevas. Você não foi trazido a esse mundo para viver em trevas. Você não foi trazido a esse mundo para viver por conta própria. Você veio aqui para conhecer a Deus, para amar a Deus e sentir o amor de Deus. E assim, sem desejar conhecer a Deus, você não permite que a luz brilhe na sua vida e continua então vivendo em trevas. Cristo veio a esse mundo exatamente como nós, para revelar a luz de Deus a quem vive em trevas. Olha o que diz João 12, 46 a 48. Evangelho segundo João, capítulo 12, versículos 46 a 48. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Olha o amor do Senhor. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então você precisa entender isso. Você está aqui, neste planeta Terra, onde Deus permitiu que houvesse vida, e você às vezes está vivendo em trevas. Quando o Evangelho chega, a luz é lançada sobre as trevas, porque o objetivo do Evangelho é clarear e dissipar as trevas, porque esse é o objetivo do autor do Evangelho, que é o Senhor Jesus. João escreveu, mas não escreveu nada dele, ele escreveu sobre o Senhor Jesus. Então, quando você permite que essa luz entre na sua vida e você sai das trevas, então, nas palavras do Senhor Jesus, crendo nele, você passa da morte para a vida e você não permanece em trevas. E você então tem a vida. Mas se acontecer o contrário e você rejeitar, se você me ouve falar e você continua não dando atenção, então você tem esta palavra contra você no dia do julgamento. Você deve se lembrar que lá no início do vídeo eu disse: eu dirijo essas palavras para quem crê no Senhor Jesus e quer ter a sua vida transformada, mas também para você se você não crê, para que você possa confrontar aquilo que você crê com a palavra de Deus. E se você não crê no Senhor Jesus, e se você não crê que haverá um julgamento, você vai descobrir que o Senhor Jesus existe.
e que esse julgamento acontecerá depois que você partir dessa vida, o dia que você estiver lá. Só que aí é tarde, porque aí essa palavra será o juiz contra você. E o Senhor Jesus não quer isso. Ele quer salvar você hoje. Que o Espírito Santo permita hoje que você se arrependa e que então deposite a fé no Senhor Jesus e assim saia das trevas, que é o reino de Satanás, que é o reino daqueles que não andam com Deus, então andam com Satanás. Aqueles que Satanás traz para si, porque se afastaram de Deus. E Deus então quer nos resgatar das mãos de Satanás e nos trazer de volta para Ele. Vivemos em um mundo social. Viemos a esse mundo no meio de uma família. O amor de Deus deveria ser experimentado na família, mas nem sempre isso acontece. Aí você precisa rever o vídeo 2 lá, que eu já falei bastante sobre isso. Pais que não vivem o amor e o cuidado de Deus e não transmitem isso aos seus filhos. E muitas vezes esses guardam ressentimento, raiva de seus pais. E aí acabam também não transmitindo isso para os seus filhos. E também não vai transmitir isso para os seus netos. E o círculo é vicioso. Isso tende a não acabar mais, a não ser que a luz brilhe e a treva se dissipe. Os registros da memória que temos do nosso convívio familiar e com a sociedade ajudaram a formar o nosso sentido de existência. Porém, a vontade de Deus é que o Senhor Jesus Cristo seja o sentido de nossa existência. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre esse sentido de existência, mas às vezes aquilo que você é no seu sentido mais profundo, a sua personalidade, ela está formada sem o Senhor Jesus. E você vive em trevas. E essa não é a vontade do Senhor Jesus. A vontade dele é entrar na sua vida, é corrigir tudo, é te fazer repensar e reaprender, ou seja, aprender corretamente, confrontando tudo o que você aprendeu, todas as emoções que você guardou, todo o seu intelecto como está formado e toda a sua razão como está formada, e entrar e trabalhar tudo para refazer você. Isso que é nova criação, que eu falei nos primeiros estudos também, do qual Cristo inaugurou essa nova criação e agora quer nos trazer para o seu reino. O reino de Deus consiste em mudança. O reino de Deus consiste em transformação. E nós somos convidados primeiro para crer no Senhor Jesus e depois sermos transformados à luz do seu evangelho e da sua verdade. Nossa essência, aquilo que somos no sentido mais profundo de nossa existência humana, segundo a análise da psicologia, é formado pela razão, vontade e sentimentos que aí inclui o coração. Essas coisas definem quem nós somos. É aquilo que torna forte nossa identidade e garante nossa integridade moral. Quais experiências de vida te ajudaram a formar a sua essência? Nós temos a nossa essência formada nos primeiros anos de vida. E como é que foi a sua vida em família e em sociedade para que você formasse, então, que você tivesse formado essas experiências? O Deus de amor, de graça e paz esteve sempre presente nessa formação? Hoje a vida de Deus está misturada em sua essência ou ele ficou de fora? Cristo é a sua vida, Cristo vive em você ou você é daqueles do Salmo 14 que diz não a Deus? E Deus fica olhando e procurando e não o encontra servindo ele. Como é você? Quem é você dentro dessa história? O Senhor Jesus chamou 12 discípulos, amou e cuidou deles, como deseja fazer com cada um de nós. Essa é a última leitura que eu farei nesse estudo, mas eu preciso ler o capítulo 17 inteiro do Evangelho de João, para que nós possamos compreender o amor e o cuidado do Senhor Jesus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe destes. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer.
E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e todas as coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Mas não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na tua verdade. O que é a verdade? Muita gente faz essa pergunta, né? O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu lhes tenho transmitido a glória que tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Eu não sei se você percebeu, mas é muito amor. O Senhor Jesus amou demais os discípulos que chamou e que creram nele. O Senhor Jesus orou ao Pai para que cuidasse deles. A Pedro ele disse: Satanás pediu autorização para te peneirar como peneira o trigo, porém eu roguei ao Pai por ti, para que a sua fé não desfaleça. É uma comunhão. Crer em Deus não é um exercício mental, é se entregar para um relacionamento. E é o relacionamento mais saudável que existe, é o melhor que existe. É um relacionamento onde você pode passar horas, se quiser, conversando com Ele. E todo aquele que confia sabe ouvir a sua voz como resposta. É um relacionamento maravilhoso, mas muitas pessoas não querem entrar nesse relacionamento. Muitas pessoas preferem que o tripé de sua identidade, a razão, os sentimentos, a vontade, continuem alheios à vida de Deus. E tudo que Jesus quer é entrar na sua existência, é entrar na sua história, é mudar a sua identidade, é tornar você filho de Deus, é te colocar em um relacionamento, é preparar você para uma vida saudável com Ele aqui e então depois morar com Ele no céu. O Senhor Jesus teve os seus discípulos que creram nele e que ele orou e que ele cuidou e que ele entregou ao Pai. E muitas pessoas durante toda a existência desse mundo têm crido, assim como em nossa geração, muitas pessoas têm confessado fé no Senhor Jesus, mas muitas têm ficado de fora ainda. Então eu me dirijo a você. Quem é você?
Você faz parte de que time? Do time que confessa e entra nesse relacionamento ou do time que fica de fora? Onde é que você está? Você está nesse relacionamento com Deus? Você vive nesse mundo dentro desse relacionamento com Deus, que é o que Deus quer, para isso ele te trouxe a vida, ou você vive nesse mundo, mas você é integrante do Salmo 14, que Deus olha e fala: não me busca, não me quer. Então, para nós finalizarmos, quais registros de sua memória formaram o seu sentido de existência? Onde você está quando você olha para você? Quais experiências de vida formaram sua essência, aquele ser completo que forma sua identidade? Quais experiências de vida formaram isso? O seu sentido de existência está em você ou Deus é o centro desse sentido? Você colocou Deus fora ou Deus está dentro do seu sentido de existência mais completo possível? O que você consegue enxergar para o seu futuro? Essa pergunta nos leva ao próximo estudo que nós faremos. O que você consegue enxergar para o seu futuro? Aliás, esse estudo, onde estamos, e o próximo, que é por que estamos aqui, eles se interligam. Porque no próximo, aí sim, eu vou falar acerca da responsabilidade do cristão porque ele está aqui. Mas ainda nesse, eu quis trazer como um todo. O cristão fica feliz porque Cristo é a sua vida, mas quem não é cristão, aí então tem uma série de perguntas para responder e há uma resposta muito séria a dar. Então, no próximo estudo, aí sim, nós vamos entrar de vez o porquê estamos aqui, qual a razão de estarmos aqui. Então, que através desse estudo, você possa responder onde você está dentro desse mundo que Deus criou. E melhor ainda, né? Onde Deus está neste mundo? Dentro da sua vida ou fora da sua vida? Ele está na vida de muitas pessoas. Ele está na sua? Sua personalidade, a sua identidade tem sido mudada através dele ou você ainda continua deixando Deus de fora? Responda isso, porque a sua felicidade depende dessa resposta. Esse foi mais um estudo Aprendendo o Evangelho Verdadeiro. Eu sou o Mário Biolada. Aguardo você para nós continuarmos meditando nesse assunto tão importante para a nossa vida, acerca da nossa identidade. Até mais.